Você quer saber como usar would em inglês? Nesse vídeo eu vou dar uma explicação completa sobre como utilizar o verbo modal would em inglês, além de exemplos e situações que você pode empregar o would de uma forma que você geralmente não aprende na escola. Confere aí! Rápida pesquisa pelo Google e ler diversos blogs, diversas explicações pela internet, você vai ver que a maioria das pessoas tende a mencionar que would significa iria. Como assim? Gostaria, faria, estudaria. Todas essas formas estão associando um verbo com a partícula iria ao final. De fato, esse é o sentido mais amplo do verbo modal would. Por isso a gente pode dizer I would, she would, he would, e assim sucessivamente. Agora preste bastante atenção em como pronunciar esse verbo modal em inglês. Would. Você não diz would. Novamente, would. A letra D pronunciada no verbo modal would logo ao final é bem suave. Would. O primeiro detalhe que você tem que saber sobre would é que a gente não pode combinar would com qualquer verbo. Muita atenção, pois já vi diversas explicações pela internet dizendo que a gente pode combinar would com qualquer verbo. Isso não é verdade. O would não pode ser combinado, por exemplo, com verbos auxiliares, como do, does, have, has. Inclusive will. Ou seja, você não pode dizer I would do, ou I would does, ou I would will. Além disso, você não pode combinar would com outros verbos modais. Essa é uma característica não apenas de would, mas de todos os verbos modais, que é a classificação para esse verbo. Então você, por exemplo, não pode dizer I would should, I would may, I would might. Mas então que tipo de verbos a gente pode combinar? Aqueles verbos principais que são muito fáceis, que a gente aprende logo nas primeiras aulas de inglês, como por exemplo, study, buy, eat. São os verbos principais da frase. Então você pode construir frases como, por exemplo, I would like to go out with you. I would like to drink milk. I would like to meet you. Você tem que ficar muito atento quando for construir frases utilizando would. Isso porque os verbos que estão associados a would, como buy, study, eat, ou seja, os verbos principais, que são os verbos similares na nossa língua, como comprar, ir, falar, estudar, deverão vir sempre na chamada base form. O que é isso, Daniel? Base form? É simplesmente utilizar a forma infinitiva do verbo, retirando a partícula to. Por exemplo, to study é a forma infinitiva. Study é a forma base. To play é a forma infinitiva. Play é a forma base. Então, como eu disse, basta você pegar o verbo na forma crua, que seria a forma infinitiva, comprar, estudar, falar, ler, brincar, e retirar, remover to. Então fica I would like. Perceba que like está na chamada base form. Outros exemplos: I would play, I would study, I would drink. Nunca diga I would to play, I would to like, I would to study. Não é essa a forma correta. Você não pode utilizar o verbo na forma infinitiva, mas sempre na chamada forma base ou base form. Se você então estiver questionando, mas Daniel, já que você disse que eu tenho que construir frases com would e verbos na chamada base form, por que no seu primeiro exemplo você utilizou um dos verbos na infinitiva? Vamos ver essa frase novamente. I would like to go out with you. Eu disse que você deve utilizar o verbo na chamada base form. Estou me referindo ao primeiro verbo que está associado a would. Qual é o primeiro verbo que está associado a would nessa frase? Repare. Então, você já sabe qual é a resposta? O verbo que eu estou me referindo é associado, ligado, conectado a would. Então, o verbo que deve vir na chamada base form é o verbo like. Então está correto. I would like. Mas e quanto ao restante da frase? Isso significa que se eu tiver outro verbo, eles também deveriam estar na chamada base form? Não. Eu vou até comentar sobre esse tipo de construção. Vamos analisar a seguinte frase. I'd like to win the lottery. Onde está o would nesse caso? Repetindo, I'd like to win the lottery. Poderíamos dizer também,
She'd like to win the lottery. He'd like to win the lottery. They'd like to win the lottery. We'd like to win the lottery. Você conseguiu perceber onde está o would nessas frases? O que a gente fez foi utilizar a chamada contraction form, que nada mais é do que uma contração com o verbo modal would e o pronome. Então, por exemplo, I would vira I'd. She would vira she'd. They would vira they'd. É muito comum utilizarmos as chamadas contraction forms quando estamos trabalhando com o verbo modal would, simplesmente por uma questão de praticidade. Inclusive, gera muita confusão para quem está começando a estudar inglês, porque aprende a utilizar would separadamente. E aí, quando cai na realidade, no dia a dia, vê que as coisas não são muito bem assim. Então eu sugiro que você aprenda a utilizar would sempre empregando a chamada contraction form. Nesse vídeo, eu vou dar vários exemplos em que não estaria empregando a contraction form apenas para fins didáticos, mas saiba que no dia a dia é preferível você optar pela chamada contraction form para se acostumar desde então. Se você estivesse perguntando, tá, Daniel, mas o que significa esse win the lottery? Você deu tantos exemplos, mas não explicou muito bem o que significa cada uma dessas expressões. Win the lottery é como se fosse o nosso ganhar na loteria. Já go out é uma expressão muito importante que você tem que aprender a usar, que significa sair. Mas sair com que sentido? Por exemplo, sair para um bar, sair para um restaurante. Nesse sentido, você pode usar go out. Se você estivesse perguntando como montar frases na negativa, é muito fácil. Basta você construir frases do tipo I would not like. Então, você vai inserir a partícula not entre o verbo modal would e o verbo principal na chamada base form. I would not like. Entretanto, é muito mais comum você realizar uma contração com o verbo modal would e not, formando wouldn't. Preste bastante atenção na pronúncia. Wouldn't. Um exemplo. I wouldn't like to live in São Paulo. I wouldn't like to live in Rio de Janeiro. Como é muito fácil, essa foi uma pequena alteração que fizemos na frase I would like to live in São Paulo. Ficou I wouldn't like to live in São Paulo. Isso porque pegamos o verbo modal would e a palavrinha not e unimos ambas as palavras, formando a chamada contraction form. Mas espera aí, a contraction form não se dava com o would e o pronome pessoal, por exemplo, I, he e she? Sim, correto. Porém, você também pode realizar uma contração com would e a palavrinha not. Fique bem atento, porque não é possível realizar uma contração entre 3 palavras, como por exemplo o pronome pessoal would e a palavrinha not. Não é assim que funciona. Ou você realiza a contração com o pronome pessoal e would, ou você realiza a contração com would e a palavrinha not. Para construir perguntas utilizando would, você vai adotar a mesma estrutura geral que eu cito em todos os meus vídeos aqui no YouTube em se tratando de perguntas em inglês. Isso significa que o verbo modal would vai se comportar como um auxiliar nas perguntas e vai vir logo no começo da pergunta. Vai ser sempre assim, Daniel? A gente sempre vai ter a primeira palavra da nossa pergunta sendo o verbo modal would? Não! No caso de question words, a gente vai ter a nossa estrutura principal, que é would, mais um pronome pessoal ou nome, ou seja, o sujeito da ação, mais um verbo, mais um complemento. Em se tratando de question words, como por exemplo who, what, where, when, você irá posicionar essas palavras anteriormente à estrutura principal. Veja alguns exemplos. Would you like to win the lottery? Would she like a glass of water? Captou como todas as perguntas utilizam a mesma estrutura, ou seja, iremos posicionar as palavras da mesma forma, seguindo uma regra. Vou repetir uma dessas perguntas. Would she like a glass of water? Would Maria like a glass of water? Would you like a glass of water? Would your father like a glass of water? Percebeu que basta a gente trabalhar com o sujeito, com o pronome, ou seja, com o nome na pergunta?
Iremos utilizar essa estrutura independentemente do pronome pessoal do nome ou do sujeito da ação. Agora vamos dar uma olhada em perguntas nas quais aparecem as chamadas question words. Então, salientando a questão da ordem das palavras, independentemente se estivermos trabalhando com question words ou não, o posicionamento, a ordem, a estrutura irá permanecer inalterada. E isso porque a question word irá ocorrer anteriormente à estrutura principal. Confira os exemplos. Digamos que em uma festa o garçom quer saber o que você gostaria de beber. Ele pode muito bem dizer: What would you like to drink? Agora, digamos que você está em um táxi e o motorista quer saber para onde você quer ir, ou para onde você gostaria de ir. Where would you like to go? Esses são alguns exemplos utilizando as chamadas question words. Como eu reforcei anteriormente, perceba que a estrutura do posicionamento das palavras permanece a mesma e simplesmente adicionamos a question word anteriormente à estrutura. Viu como é muito fácil? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Nos próximos vídeos aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube, a gente vai postar vídeos contendo explicações mais avançadas sobre como usar o would em inglês. Não esquece de curtir esse vídeo e de seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. Bye!